Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Psicopauta. A gente está no episódio 12 e hoje a gente está aqui conversando com a Flávia Arci e a gente vai falar sobre um tema muito interessante que eu tenho certeza que todo mundo que já passou pelo universo da literatura brasileira, que gosta de se aventurar aí enquanto psicólogo, enquanto profissional, por essa autora incrível, a gente vai falar de Clarice Lispector, que tem muito a acrescentar sobre praticamente qualquer tema sobre a mente humana que a gente for estudar. Para quem não conhece, eu vou dar a melhor explicação possível de quem é Clarice Lispector, que para mim está nos livros da Rocco, nas edições da Rocco, que é uma escritora decidida a desvendar as profundezas da alma. Essa é Clarice Lispector, que escolheu a literatura como bússola em sua busca pela essência humana. E hoje a gente vai falar exatamente sobre essa incrível autora, juntamente com Flávia Arci, como eu disse, que é psicóloga, é psicanalista também, e uma estudiosa de Clarice Lispector. O meu nome é Rafael Dutra. Meu nome é Manuela Chagas. E Flávia, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Oi, pessoal, obrigada pelo convite, agradeço a oportunidade, como eu comentei no início, antes da gravação aqui do podcast, a minha estreia também aqui com vocês, e acredito que falar de Clarice tem sido algo muito rico, muito desafiador, né? Eu até comentei hoje no meu perfil de que é uma baita de uma responsabilidade, inclusive falei disso também com o Rafael no nosso meu contato, a partir do convite. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que eu consigo minimamente falar aqui um pouquinho de Clarice, de psicanálise e literatura. É uma dupla responsabilidade, né, Flávia? Falar de psicanálise já é um grande peso. Agora, falar dessa autora, fazer um paralelo entre os dois, eu imagino que a gente está colocando um peso grande aí em cima de você hoje. Um peso dividido, né? Porque estamos em quatro. Aí já dá uma aliviada, né? E mais na companhia de Clarice e da psicanálise, então a coisa fica, ao mesmo tempo que é pesada, fica um pouquinho mais leve, assim como os textos da Clarice, de uma ambiguidade, né? Que lhe é peculiar. Certo. Então, Flávia, vamos começar por aqui mesmo. Me fala um pouco da sua trajetória, me fala como você chegou até aqui. Como que você chegou na Clarice de uma maneira? Então, como que eu cheguei? Eu acho que eu tenho que primeiro contar como que eu cheguei na psicologia, depois eu vou para psicanálise, depois para literatura e para finalizar a Clarice, né? Ou melhor, para iniciar, né? Bom, eu fiz a minha faculdade, iniciei o curso de graduação em psicologia, numa faculdade em Belém do Pará. Eu sou paraense, e por uma contingência da vida, eu precisei mudar para Curitiba, e fiz a conclusão do curso na Universidade Positivo, em 2009. E, na sequência, eu fiz a especialização na PUC. Desde a graduação, ou melhor, do final da graduação, eu iniciei na clínica, tive um outro trabalho em paralelo institucional, e hoje eu me dedico especificamente à clínica, exclusivamente, melhor dizendo. Então, assim, né, como é que eu cheguei até a psicologia? Na verdade, eu queria medicina. Olha lá. Queria medicina porque eu acreditava que eu queria entender essa questão da mente humana, como você iniciou a fala, né? Dizendo que a Clarice tem dessas coisas também. Não sei se era esse o papel dela mesmo, de fato, mas enfim, ela escrevia sobre isso também. Então, né, claro que não foi fácil a faculdade entrar em medicina, não entrei, então eu resolvi ingressar na psicologia, porque talvez fosse algo ali mais próximo do que eu imaginava que fosse dentro da medicina, da psiquiatria. Então, eu fui para psicologia, fiz, passei, e aí, como eu dizia, concluí a faculdade, concluí a pós-graduação na PUC, aqui em Curitiba, e iniciei a formação e a clínica em paralelo. É, e assim, a psicanálise, né? Não fazia ideia, quando entrei na faculdade de psicologia, que realmente eu iria ter tanta coisa, né? Inclusive a psicanálise. E, assim, a gente até sabe de Freud, mas não sabe, né, nada do básico, né? Aqueles ditos assim enfim, de coisas que a gente põe o Freud no meio, que nem foi ele que disse.
assim como às vezes acontece com a Clarice. Bom, então comecei o curso, uma das disciplinas que tinham lá, né, psicanálise. E aí lá vai. Então eu entendo que meu contato foi primeiramente teórico. E nesse ponto da teoria, eu, assim, sempre tinha algo mais delicado em relação à teoria. Então, assim, não foi simples, era mais difícil, era mais complicado. Então, eu tirava aquelas médias, assim, de 9,9, batia na trave e o 10 não vinha na psicanálise. Nas outras disciplinas ia que era uma boa. Ia de uma maneira mais possível, mas na psicanálise era uma coisa que me dava um certo trabalho. Me dava, não, Não continua me batia dando. muito naquele momento, não. Não, né? Era assim, viva a castração. Tipo, estudava e fazia, e lia e tal, e pá, batia na trave. Então, eu posso dizer que foi assim esse primeiro contato com a psicanálise, né? Então, já na faculdade, já me deparei com essa questão da castração, de que com a psicanálise não era assim, o buraco era mais embaixo. E aí, nesse tempo, eu ainda não fazia análise, então, já não, diria assim, no segundo momento, por um sofrimento, né, que eu acho que não tem como se chegar numa análise de um outro jeito, senão a partir de um sofrimento, por uma questão mais íntima, né? E estou aí nesse percurso, tanto de formação quanto de análise, por mais ou menos uns 12 anos, na lida, lapidando um pouquinho aí, ou então do meu sintoma, ou dos meus sintomas, né? E aí, depois desse processo de análise, que continua firme, supervisão, grupo de estudos, participação em escolas, eu tenho um tanto mais de transferência com a Escola Brasileira de Psicanálise, e estou aí nesse percurso, né, eu diria sem data para terminar. Então, foi assim que eu cheguei na psicanálise. Com relação à literatura, eu posso dizer que assim, veio no combo, né? Não teria como não chegar na a literatura, perdão, já que eu estava tomada aí pela psicanálise. Então, resolvi apostar, colocar mais nessa aposta, e nesse combo veio Clarice e tantos outros aí, né, escritores e escritoras nesse combo, como eu havia comentado. Então, eu penso, né, uma vida sem literatura é uma vida muito vazia. Então, tenho me servido assim. E resolvi, né, dentre tantas leituras, por que não Clarice? E foi assim que eu mais ou menos comecei essa trajetória, né? E eu acho muito bonito uma passagem de uma psicanalista que ela escreve num determinado livro, depois eu passo para vocês, que ela diz assim, né, que se a literatura ela tem uma palavra como representação máxima, a psicanálise tem a palavra como primeira, né? Como representação primeira, como um recurso primeiro. Eu acho isso muito bonito, porque, né, Clarice mesmo diz, né? A palavra é o domínio dela sobre o mundo. Então, quer dizer, sem as palavras, né, o mundo fica escasso, né? E aí é isso, né? Esse processo é um percurso que, para mim, não tem volta, só tem esse momento de seguir em frente, às vezes com recuos, às vezes com avanços, né? E que a gente só vai podendo avançar nisso minimamente se a gente começar a escrever, né? Escrever não no sentido de um livro apenas, mas escrever sobre a própria vida, sobre o mundo, sobre as coisas que nos habitam, sobre aquilo que a gente sente, tanto a partir do que se aprende com a psicanálise, do que se aprende com o processo analítico, e com a literatura e com Clarice. Então, nesse momento, eu estou mais, eu diria assim para vocês, mais tomada aí pelos escritos, não li tudo de Clarice, acho que nem é essa a minha pretensão, mas confesso que estou bem tomada e tem causado. Ah, e Flávia, por que você escolheu a Clarice, assim? Eu imagino mil coisas, né? Porque ela fala de todas as coisas que a gente vive de uma maneira tão tocante, né? E ao mesmo toca em vários lugares particulares, né? Mas por que para você
foi a Clarice? Foi levada pela psicanálise? Por que você preferiu estudar ela em relação a outros autores dentro da literatura? Na verdade, assim, né? Porque sim, né? Tipo, por que a Clarice? Porque sim. Eu acho que até a sua pergunta ela já diz um pouco disso, de tocar em questões que são talvez diferentes de tudo. Eu penso assim, até nos livros de autoajuda, né? Autoajuda, tipo, ele só serve para quem fez, se a gente for parar para pensar, né? Porque vem ali uma fórmula pronta, vem ali alguma coisa que não cabe. Cada um com a sua medida, no sentido de cada um que construa algo. Então, eu acredito que Clarice, por quê? Porque ela vai exatamente num desencontro, né? Ela não vai nessa via onde o sujeito está ali bonitinho, onde está tudo pronto, onde está tudo muito quadradinho. Claro que a gente persegue isso muitas vezes, né? Mas a vida vem e dá uma rasteira bonita, assim, e quando a gente se dá conta, foi. Então, o que eu posso dizer? Clarice, por isso, por não deixar com que a gente fique com aquilo que é da completude, para a gente também poder desfrutar alguma coisa daquilo que não é completo, daquilo que não é tão pronto. Então, assim, ela é muito provocativa, né? É alguém que nos causa, pelo menos a mim, eu posso falar enquanto ao efeito da leitura, né, que eu tenho, o efeito do escrito dela sobre mim, é que ela me convoca, né? E eu posso dizer assim, que às vezes eu me sinto convocada e avanço, mas às vezes não é simples, às vezes é uma leitura um tanto assim que diz de coisas que talvez a gente não esteja tão preparado para ler, tão preparado para ouvir, né? Então é uma narrativa que uma frase deixa a gente assim em estado de choque, outras que vão de uma maneira mais fluida. Então eu digo que ler Clarice é se apavorar e também se surpreender. Então, vai nesse movimento aí de ambiguidades, de um movimento onde o sujeito avança, onde o sujeito que lê, né, pode tirar algum proveito. Mas não que ela diga como, né? Pelo contrário. Ela não é uma escritora que diz como. Pelo contrário, ela traz uma beleza, principalmente porque ela vem dando notícias de coisas banais, de coisas cotidianas, de personagens que a gente nem imagina, assim, que vão trazer tanto conteúdo, se a gente for ler, assim, a fundo. Eu sempre digo que é importante ler Clarice na fonte, e não no que a gente vê, porque hoje ficou muito prático e rápido, né? Alguém pega, recorta uma parte do livro, posta e publica, como eu falei no início. Às vezes nem é da Clarice a frase, mas está lá, Clarice Lispector. Então, hoje, se ela tivesse um perfil no Instagram, ela iria viralizar, ela iria bombar, seria a mais seguida, uma das mais seguidas. Inclusive a Clarice, ela chegou a virar meme, né? Eu lembro da época do Orkut, em que a galera começava a postar frases nada a ver, falando que era da Clarice Lispector, e o meme era esse, porque todo mundo banalizou, né? Frases soltas de livros dela e que às vezes nem eram dela mais. Sim, e é um perigo, né? Porque, enfim, cai num uso assim tão não perde a beleza, né? Se não for algo que a gente possa se servir, fica muito vazio, muito vago, muito solto, né? Então tem um contexto para o que ela está escrevendo. Claro que a gente pode se servir de um recorte, desdobrar, pensar, ampliar, ok. Mas, enfim, caiu num uso assim que eu tenho a impressão de que às vezes não é de um bom uso. Isso que você falou, Flávia, você falou principalmente sobre a Clarice me convoca, né? Coisas que não estamos, que ela fala coisas que a gente não está muito preparado para ler, muito preparado para ouvir. Ela tem essa característica que ela traz um choque com o real, né? Aquele real bem psicanalítico mesmo, que é muito forte. Eu lembro que teve um recorte, certa vez, teve um conto dela
que é daquele livro do Onde Estiveres de Noite, que é uma pequena compilação de contos. E tem um conto que se chama A Procura de uma Dignidade, se eu não me engano. E aí, em determinado momento, você vai lendo esse conto e você não sabe para onde aquela personagem está indo. E aí, de repente, depois de, se eu não me engano, uma idosa que ela se perde no Maracanã no início do conto. E aí, no fim do conto, é a idosa conseguindo finalmente chegar em casa. E aí é absurdo, porque ela se olha no espelho e ela tem um insight, sabe, repentino, de que todo mundo no mundo tá sozinho. Você. Eu tenho que lembrar exatamente numa. Aqui, eu tinha separado aqui. Numa fração de fugitivo segundo, quase inconsciente, vislumbrou que todas as pessoas são anônimas, porque ninguém é o outro e o outro não conhecia o outro. E aí, isso eu queria fazer conexão com essa nossa próxima pergunta até, que acho que entra um pouco, que é, não existe coisa mais psicanálise do que isso que a Clarice acabou de falar aqui, do convívio de cotidiano de uma personagem que nem existe, mas que acerta a gente do nada. Então, a Clarice, ela chegou nas raízes, se ela conseguiu chegar nessas raízes, né, da alma humana, em que ponto que ela e a psicanálise colidiram? É porque a psicanálise está ali também? Bom, eu acho que elas dialogam, né? A psicanálise, a literatura, e acredito que a psicanálise sirva muito, bastante, da literatura. Então, assim, a literatura, né, ela recria textos, né? E a psicanálise, de certa forma, ela também cria, mas ela cria, no caso, o personagem é o próprio analisante, né? Então, ele cria uma história inédita, algo que vem da ordem, se espera que seja da ordem de uma criação, de algo único, de algo singular. Então, se for parar para pensar, essa conversa, essa aproximação, eu diria que vem desde o criador da psicanálise. O próprio Freud, ele vai fazendo esse movimento em relação à literatura, em relação aos escritores, em relação aos artistas de forma geral, na arte. Então, ele vai eu diria, construindo a psicanálise, também se servindo da literatura. A psicanálise, ela nasce ali vamos dizer assim, entre a literatura e o saber da ciência, mais ou menos ali naquele período, então ela fica ali naquele meio da coisa, e não poderia ser diferente, né, de a gente pensar, né, essa questão. E assim, Clarice, ela vem também nos trazer notícias disso, né, de que tem algo muito íntimo, que tem algo muito particular, que por vezes nos assombra, né? Isso que é tão íntimo, que é tão familiar, por hora também se torna familiar. Então, seguindo os passos do Freud, vem o Lacan, né? O Lacan também tem esse ponto de vista em relação à literatura, mas ele adverte, né, que o psicanalista, no caso, ele precisa estar advertido de não agir como, de se livrar da impostura de se colocar como um psicólogo, né, no sentido de analisar o autor. O que talvez possamos nos servir é o que daquilo que foi escrito, o que daquilo que foi mencionado, foi proposto pelo autor através de seus personagens, a gente possa se servir, né, e fazer dialogar com uma teoria, com um conceito. Foi assim que Freud fez, né? Os 5 casos clínicos de Freud, praticamente é um romance, né? Então, tem toda essa bagagem aí. Então, como que a gente pode se servir da literatura enquanto psicólogo, né? Então, acredito que seja isso que a gente tenha que fazer, ler e tentar fazer com que aquilo ressoe de alguma forma e a gente possa se servir. Porque, sim, terão coisas que nós vamos nos encontrar, que nós vamos nos deparar, e às vezes nos apavora, nos assombra. Então, por isso que eu dizia, né,
a Clarice a gente avança, mas a gente recua, porque toca em pontos nesse real aí, real da psicanálise, não tem nada com a realidade, né? Mas sim com a realidade do inconsciente. Tem determinado momento que eu acho que vai de encontro com isso que você falou, com a sua fala, de que a Clarice ela tem, né, um livro de crônicas que ela falava sobre a vida dela, enfim, nos jornais. E eu lembro que tem uma crônica, eu não vou conseguir lembrar o nome dela agora, mas nessa crônica que ela fala de uma ocasião que ela estava no Rio de Janeiro, estava num prédio, e ela olha para baixo, acho que para a praia de Copacabana, e ela vê um corpo estirado no meio do mar, ela vê uma pessoa morta. E aí os bombeiros indo lá, né, pegar o corpo da pessoa. E aí o que ela própria tira disso é que ela fala, gente, eu entrei em pânico, que eu percebi a partir dali que eu vou morrer algum dia também. E aí uma coisa muito legal dela é exatamente isso. Ela pega o contato dela com o real e ela passa isso de maneira muito simples pra gente. Ela fez a gente entrar em contato com aquilo também. Aquilo angustia, né, a gente. E acredito, assim, bem, ouso dizer, né, não que isso seja de fato, mas a Clarice se serve dessa angústia, eu acredito, para tentar minimamente reproduzir aquilo que é da ordem do indizível. Então, a palavra escrita, que ela nos presenteia, de alguma forma, é algo que se aproxima disso, daquilo que nós, enquanto sujeitos, não conseguimos dizer, muitas vezes, né? Então, eu diria que a Clarice vai e se aproxima disso. Quando ela diz, quando ela vai, ela escreve coisas, como eu dizia, que nos tocam, uma coisa rotineira, né? Um corpo estirado, né? Como você trouxe de exemplo, né? O que tocou, o que ressoou nela, aquilo? De que também ela é um ser, né, que em algum momento da vida vai entrar em contato com a morte. Então, ela escreve sobre aquilo que é da vida e também sobre a finitude da vida. Essa é uma das belezas dela. Ela não poupa ninguém, ela nem se poupa, eu diria. E eu acredito nesse ponto, a Clarice tem um pouco de similaridade com a psicanálise, né? Em relação às outras, pensando dentro da psicologia, algumas outras abordagens, a psicanálise ela não mede muito, né? Para falar sobre a, a essência, né? Ou o que acontece, como se passam os processos. Mas queria perguntar para você, Flávia, como que a gente pode se entender a partir da Clarice? Ou não generalizando, mas como você se entende a partir da Clarice? Como foi esse processo? E se em algum nível os livros da Clarice, os escritos da Clarice, eles podem ser espelhos da sociedade e de nós mesmos. Aqui a gente já conversou um pouquinho disso, mas se você quiser falar. Bom, olha, eu acredito que a gente assim, acho que não era essa bem não é a melhor intenção ler a Clarice para entender, né? Eu acredito que, eu acho que para ler a Clarice é algo que a gente tem que partir do que a gente sente, é sentir cada palavra, cada pedacinho de parágrafo, né? E eu acho que localizar o sentimento, que aquela narrativa nos impacta de alguma forma. Então, eu acho que é justamente isso que faz a genialidade, a grandiosidade da Clarice, da obra dela como um todo. Porque, assim, ela não traz... Às vezes as pessoas dizem, mas é difícil ler Clarice, justamente por quererem entender.
talvez quando a gente recua um pouco desse entendimento, de ter que dar esse sentido todo, e aí, mais uma vez, ela se aproxima do que é a psicanálise, né? Eu digo mais da psicanálise lacaniana, que vem numa outra toada, no sentido de fazer cair um tanto desses sentidos, minimizar as consistências que a gente dá. Então, ler Clarice de alguma forma, poder se aproximar daquilo que não precisa ter uma compreensão, um entendimento de cara. Pelo contrário, quando a gente lê desprovido disso, a possibilidade de uma aproximação do texto e do que ela escreve talvez seja mais interessante, né? Então, assim, eu vou me servindo disso, eu vou me servindo, como eu disse para vocês, eu não li tudo, né? Tem coisas aí, eu acho que a criação, acho que vocês devem comentar depois, eu tenho um grupo de leitura exatamente para isso, que é sobre, inicialmente pelos contos, né, da Clarice, porque é muita coisa para ler e eu não queria ler sozinha. Então, eu acho que poder ler e ouvir o que um colega, o outro, diz do que entendeu, porque muita coisa passa batida, porque ela, né, diz de muitas coisas nos textos que ela produz. Então, eu acho que é deixar decantar, deixar que aquilo ressoe e a gente tirar o mínimo de proveito disso. Então, para mim fica isso. Não acho que devamos ter essa intenção do entendimento, mas ficar com aquilo que a gente consegue absorver minimamente do que se lê. E isso eu diria que também para tudo na vida, né? Quando a gente vai com muito sentido, com muita expectativa, com muito ideal, a gente acaba se atrapalhando. E aí é que não entende nada mesmo. Flávia, partindo aqui para o nosso último tópico, geralmente um ponto que a galera gosta até e espera é uma lista, né? Sempre a gente coloca listas de indicações dos nossos convidados ali no perfil, e dessa vez eu acho que essa lista é especial, porque eu queria saber de você uma lista de indicações da Clarice. É o mesmo de livros de psicologia, livros de psicanálise que se aproximam também da Clarice, desse papo que a gente acabou de ter. O que você tem para a gente hoje, para quem está ouvindo? Bom, eu acho que é Clarice, né? Acho que qualquer um livro, romance, os contos, as crônicas, tem muito a acrescentar na vida. Eu diria que eu aprendo bem mais psicanálise com a Clarice e aprendo bem mais sobre mim através das obras dela. Na minha, assim, de leitura desse percurso com Clarice, eu indicaria Perto de um Coração Selvagem, Um Sopro de Vida, os romances, né? E A Paixão Segundo GH. Livros, assim, que nos tocam de uma forma muito potente, porque ali a gente se depara com algo que está distante de uma completude. Pelo contrário, vai demarcando muitas faltas, muitos desvios daquilo que completa o sujeito. Nesses livros, eu acredito que ela jogue luz naquilo que não é possível, muitas vezes, a gente conseguir visualizar ou iluminar. Acho que Clarice tem disso. Então, e a psicanálise não seria diferente, né? A psicanálise também vai abordando isso. Cada sujeito vai construindo a sua maneira, na sua singularidade, não tem certo e errado. Então, comece por Clarice, independente de qual. Eu estou me aventurando nos contos, né? Que eu estou com esse projeto, que eu dei uma palhinha no início. Então, tem sido algo bem interessante, a gente tem conseguido conversar sobre um conto ou outro e poder tirar algumas coisas bem ricas, bem enriquecedoras, os efeitos da leitura. Então, fica o convite para quem tem interesse. E é isso. Então, sobre Clarice, ler Clarice, na fonte. E sobre quem teve interesse nesse seu grupo de leituras, né, da Clarice, como que a pessoa faz para conhecer, para ir atrás? Então, esse projeto, ele surgiu exatamente por esse período pandêmico que ainda não acabou.
Então, eu estava aí, como tantos outros, pensando em como poderia me salvar, entre aspas, aí, de tudo isso, já que não dava para sair e tal. Então, resolvi criar esse projeto, e esse projeto, ele também ele não é feito sozinho, é de várias mãos. Então, eu tenho uma colega que faz a arte, né? Eu acho que já participou aqui com vocês, a Tati. Sim, sim. Então, a Tati faz a arte, eu estou com a Letícia Bassiti, que é ela quem é atriz e faz toda a parte da performance da leitura do conto, então eu diria que ela dá ao corpo aquilo que às vezes ao ler sozinho a gente não dá conta, né? Então, como eu falei, passa batido, a gente não pega tudo. Então tem toda essa performance dramática que ela faz. E eu tenho convidado colegas analistas, psicanalistas que têm de alguma forma uma leitura com um pouco mais de proximidade com a leitura, com as obras da Clarice, e a gente já está no 7º encontro. Aconteceu agora o último semana passada, dia 12, e assim, eu tenho ficado encantada, porque é possível a gente pensar muitas questões a partir do que a Clarice escreve, pensar na clínica, pensar enquanto sociedade, pensar em muitas questões. E ao invés de fechar, pelo contrário, a gente vai abrindo possibilidades a partir do que ela escreve. Para participar, me procurar no meu perfil, @psiflaviaarcier. Tem um valor simbólico, então garanta já a sua vaga. O próximo encontro é em maio, no final de maio. Ok. Muito obrigado, Flávia. Já estou animada, já. Obrigada aí pelo convite, gente. Foi um prazer falar de psicanálise um pouquinho e da Clarice e também desse percurso, né? Porque realmente é algo que, enfim, faz a gente pensar, refletir, buscar referência e não tem nada melhor do que a troca. Né? Obrigada mesmo. João, você quer colocar alguma coisa que você acha que faltou aqui na conversa? Olha, na verdade, assim, a gente prepara muita coisa para falar, né? Mas eu não consegui falar nada que eu preparei. Estou aqui totalmente castrada. Mas eu acho que essa é a ideia, né? Eu pude falar daquilo que a pergunta me convocou. Se vocês quiserem também, depois eu passo o que eu escrevi a respeito do que eu queria falar. Não sei se falei, podia ter falado parte, porque é isso, né? A palavra também tem essa coisa que não é tudo. A gente fala, somos não todos, né? Então é um termo Sim, claro. né? Mas que gera um tanto de movimento aí. Então é isso. Foi super esclarecedora a conversa. Acho que não tem nada a comentar. Foi tudo uma junção muito legal, assim, inesperada, né? Psicanálise, Clarice. Acho que foi muito, muito válida. Muito obrigado, Flávio. Que bom. Certinho. Ô, Manu, você faz o encerramento, então? Muito obrigada, Flávia, pela conversa, por estar aqui com a gente, por se abrir. E o Psicopauta desse mês fica por aqui. A Flávia está no Instagram pelo @psiflaviaarci, e a gente vai colocar lá no nosso perfil também. E lá no perfil dela, ela coloca diversos conteúdos riquíssimos sobre psicanálise, sobre literatura, e também nos atualiza sobre o projeto, né, de leitura comentada. E siga a gente também no Instagram, pelo @psicopautaoficial, para saber mais sobre os próximos temas, darem dicas e acompanhar os outros conteúdos que a gente está colocando por lá. Não se esqueça também de seguir a gente no perfil aqui do Psicopauta do Spotify. E é isso, muito obrigada por estar com a gente. Muito obrigada de novo, Flávia, Rafa, João. Obrigada também. Obrigado vocês. Tchau, tchau, Flávia. Obrigado, Flávia. Tchau, Flávia, obrigada.